todos. Antes de mais, peço desculpa por não ter estado no início da sessão da manhã, que eu deveria ter feito ao dar das boas-vindas em nome do Instituto, mas fiquei preso no trânsito e não pude chegar. O professor Paulo Trigo Pereira, que é também um dos coordenadores e organizadores deste evento, não pôde vir, mas mandou um texto. Não vou ler o texto, porque, embora não seja muito longo, o tempo é curto, mas um texto em que ele se congratula com a colaboração entre o nosso Instituto, o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, o Instituto de Políticas Públicas da sua escola, o Instituto Superior de Economia e Gestão, e faz votos pelo êxito deste encontro. Vamos dar, então, início à sessão com uma alteração da ordem. O doutor mestre Pedro Lomba será o último, daria a primeira palavra ao professor Melo Alexandrino. Pediria que cada orador não ultrapassasse, nesse aspecto serei implacável, 15 minutos, para haver alguma possibilidade de tempo para debate, tal como aconteceu agora. Professor Melo Alexandrino, quer ter a palavra, à vontade. Muito obrigado, Sr. Professor. Saúdo o Sr. Professor Miranda, todos os membros da mesa e todos os presentes. Vamos diretamente ao nosso tema, que o tempo é curto. Eu tenho aqui uma tarefa um pouco difícil, porque o tema do debate é o impacto jurídico da jurisprudência da crise e este painel é o Tribunal Constitucional e os seus críticos. Há que conciliar estes dois pontos. Vou tentar fazer essa conciliação. Uma segunda nota prévia é esta. Eu, dá muito, sou um observador atento da jurisprudência do Tribunal Constitucional e hoje vou fazer, precisamente, um uso das mesmas lentes que fiz no passado, ou seja, da absoluta neutralidade em relação à instituição. Sem deixar, no entanto, de reconhecer, como sempre fiz, o papel indispensável do Tribunal Constitucional em Estado Constitucional. Todavia, uma vez que o tema é relacional, a minha neutralidade tem que ser dupla. Tem que ser uma neutralidade também em relação à ação do Governo, à ação da maioria e à das oposições, pois, de outro modo, não seria neutral. Em terceiro lugar, este painel tem a ver, no fim de contas, com a perspectiva dos críticos. Enfim, os críticos são muitos e eu não tenho mandato nem autoridade para falar em nome dos críticos como um todo. E, portanto, estaria, de algum modo, confinado a dar testemunho, o meu testemunho pessoal. No entanto, eu acabei por dividir a minha intervenção em três partes e vou começar com uma síntese feita por uma pessoa que foi convidada a estar aqui presente, mas não pôde, por questões de agenda, o professor Vital Moreira, trazer aqui uma síntese que ele fez recentemente num encontro no Centro Cultural de Belém. Em segundo lugar, vou tentar clarificar a minha posição pelo confronto com uma visão empenhada, isto é, menos neutral do que a minha, em relação à jurisprudência da crise, e vou encerrar então com uma repescagem das minhas críticas ao Tribunal Constitucional. Vou então começar pela síntese que o professor Vital Moreira fez no dia 4 de outubro no Centro Cultural de Belém. Uma vez que não o posso representar, posso pelo menos recordá-lo. É uma linha essencial que resume, penso eu, o núcleo das críticas que foram feitas por muitas pessoas ao Tribunal Constitucional e que se resume nos seguintes 5 tópicos. Primeiro tópico. O Tribunal Constitucional tem um papel de legislador negativo, razão pela qual não lhe compete dizer o que o legislador deve fazer. Segundo tópico. Na fiscalização da constitucionalidade, o ónus da prova, para além de qualquer dúvida razoável, como disse na altura, é sempre da inconstitucionalidade, razão pela qual o Tribunal Constitucional não pode exigir ao legislador a prova de que a sua ação é constitucional. Terceira nota, na generalidade das decisões da jurisprudência da crise, não estiveram em causa direitos fundamentais, nem de liberdade, nem sociais, diz o professor Vital Moreira, mas sim entitlements públicos, razão pela qual é censurável que o Tribunal Constitucional entenda que se trata de cláusulas pétreas, ou seja, direitos adquiridos imutáveis. Quarto tópico, há uma distinção clara a fazer entre princípios e regras, na medida em que os princípios são flexíveis e têm de ser lidos contextualizadamente, razão pela qual o Tribunal Constitucional não pode usar os princípios como se fossem regras. Por fim, há também uma distinção a fazer entre o plano da bondade política de uma decisão
e o plano da inconstitucionalidade, podendo perfeitamente haver más decisões políticas que nem por isso são inconstitucionais, razão pela qual essa fronteira não pode ser negada. Esta é uma síntese pela qual ficam com um retrato do que pensam os críticos em geral. Eu afasto-me parcialmente desta síntese em 2 pontos apenas, o segundo e o terceiro. Em relação ao segundo, porque eu entendo que o ónus da prova deve ser repartido entre o legislador e o Tribunal Constitucional, não está apenas nas mãos do legislador. E depois me parece que os direitos fundamentais também estiveram envolvidos na jurisprudência da crise e, portanto, não penso que estivessem só em causa entitlements públicos. Ora bem, nesta segunda parte eu iria então fazer uma exposição e uma crítica de uma outra perspectiva, a que eu chamo uma perspectiva panfletária. Panfletária porquê? Panfletária porque parte de um postulado segundo o qual haveria apenas 2 visões possíveis deste problema. A visão da defesa do Tribunal Constitucional e a visão da crítica do Tribunal Constitucional. A primeira representaria, de algum modo, a razão, o bem e a luz, e a segunda estaria totalmente em erro e representaria o mal e as trevas. Neste caso, em relação a esta síntese que eu vou aqui apresentar, é natural que nenhum dos elementos desta síntese mereça o meu acolhimento, e como tentarei explicar. 5 tópicos também que resumem esta perspectiva empenhada sobre a jurisprudência da crise. Primeiro tópico, nunca a Constituição de 76 esteve tão viva como atualmente. Segundo tópico, nestes 4 anos, o Tribunal Constitucional aplicou a Constituição, segundo uma expressão, contra ventos e marés. Terceiro tópico, o Tribunal Constitucional tinha de ser condescendente com o Governo, como veio realmente a ser. Quarto tópico, a explicação plausível para esta condescendência encontrar-se-ia na situação de emergência financeira. Por fim, na generalidade destas decisões do Tribunal Constitucional, estariam em causa restrições a direitos fundamentais, como o direito à pensão ou o direito à retribuição, e como tal deveriam ser tratadas. Estes, em resumo, os traços desta corrente empenhada sobre a jurisprudência da crise. Em que medida é que estas teses, que aliás as 2 primeiras são contraditórias com a terceira e com a quarta, em que medida é que estas teses não merecem acolhimento? Em relação à primeira tese, de que nunca como agora a Constituição esteve tão viva, basta de facto olhar à forma como foi aprovado o memorando de entendimento em 2011. E basta ver o silêncio de chumbo, só perturbado nestes últimos 5 dias, em que houve, de facto, várias tomadas de posição sobre, e várias perguntas sobre o memorando de entendimento, sobre essa matéria. Ou olhar, de facto, ao sentido de muitos acórdãos do Tribunal Constitucional, em que o Tribunal Constitucional acabou por ser complacente com o Governo. Complacente ao ponto de hoje se falar mesmo, eventualmente, num laxismo do Tribunal Constitucional. Sem que para isso a Constituição lhe tivesse dado terreno suficiente. Eu acho que o Tribunal Constitucional acabou por reconhecer um pouco isso nestes acórdãos de 2014, o 413 e o 574 de 2014. Alguém disse na semana passada que a Constituição tem de ser cumprida. Eu acho que não podia ter mais razão, mas dessa mesma maneira desmente a primeira tese. A Constituição não tem sido cumprida. Em segundo lugar, podemos facilmente constatar que o Tribunal Constitucional não aplicou a Constituição nem contra ventos, nem contra marés. Em primeiro lugar, não a aplicou contra o resgate inconstitucional, que foi aprovado materialmente por um decreto ditatorial não sancionado. Em segundo lugar, não aplicou a Constituição contra impostos retroativos, Acórdão 399 de 2010. Nem contra ofensas grosseiras à igual dignidade dos trabalhadores, diante do direito à justa remuneração do seu trabalho, Acórdão 794 de 2013. Nem diante da regra da unicidade do imposto sobre o rendimento pessoal, como em vários escritos deixou o professor Jorge Miranda demonstrado.
ou da regra do artigo 105, número 4 da Constituição, segundo a qual o orçamento é elaborado tendo em conta as obrigações decorrentes da lei e de contrato. Acórdãos 396 de 2011, 353 de 2012, 187 de 2013. Esta a segunda tese. Em terceiro lugar, a tese segundo a qual o Tribunal Constitucional tinha de ser condescendente com o legislador é contraditória, em primeiro lugar, com a ideia de uma jurisdição constitucional forte. Em segundo lugar, consente no inadmissível, isto é, que o Tribunal possa ceder mesmo quando exista uma determinação constitucional em contrário. E, no final, confunde a complacência diante da inconstitucionalidade, o que é juridicamente insustentável, com a prudência diante do contexto, o que é funcionalmente respeitável. Em quarto lugar, a explicação que é dada para essa complacência não pode, de maneira nenhuma, na minha opinião, estar na situação de emergência. Porque se estivesse na situação de emergência, estaria encontrado o fundamento para o direito constitucional de exceção, que justamente se recusa. A explicação, a meu ver, reside sim num declarado esvaziamento do texto constitucional e numa fuga das regras e, no fundo, reside no temor do colapso financeiro do Estado. Finalmente, não parece nem que o direito à pensão, nem que o direito à retribuição sejam direitos fundamentais sociais. O direito à pensão não é um direito fundamental social, porque ele representa uma concretização legal do direito fundamental à segurança social. Não possui nenhuma das características que revestem os direitos fundamentais. Em todo o caso, eu reconheço, há muito reconheço, que o direito à segurança social, como direito social fundamental, é um direito relativamente resistente à lei. Por sua vez, o direito à retribuição não é um direito fundamental social, porque deve ser considerado, à luz da Constituição Portuguesa, um direito análogo a direitos, liberdades e garantias, como reconheceu o Tribunal Constitucional no Acórdão 396 de 2011. E, portanto, está sujeito ao regime dos direitos, liberdades e garantias. E não lhe pode, aliás, ser negado o amparo oferecido pela garantia constitucional da propriedade privada. E assim confirma a relevância da distinção central na Constituição entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais. Passo, então, à terceira parte, uma recordação, de algum modo. Sim, faltam ainda 4 minutos. As minhas censuras, as minhas perplexidades, foram essencialmente perplexidades, que dirigi à jurisprudência da crise. A primeira censura que eu dirigi ao Tribunal Constitucional tem a ver com o facto de me parecer que o Tribunal Constitucional, a partir de certo momento, não deu devida importância ao reconhecimento da afetação da normatividade constitucional e, ao mesmo tempo, não investiu naquilo que me parece que devia ter investido, no reforço das exigências de sensibilidade, de abertura e de responsabilidade. E de onde, no final, resultou, em alguns casos, uma interferência indevida em opções do legislador democrático. Tudo mais foram perplexidades que eu levantei. A segunda foi esta. Como pôde o Tribunal Constitucional invocar em sucessivos acórdãos a vinculatividade jurídica e não política do memorando, à luz das normas do direito europeu e do direito internacional, sem jamais ter investigado essa compatibilidade com a Constituição. Uma terceira perplexidade resulta da tendência do Tribunal Constitucional de fuga das regras. Isto aconteceu em matérias muito importantes, a começar pela legitimação de impostos retroativos, pelos cortes nos salários da função pública, na contribuição extraordinária de solidariedade e do aumento do período normal de trabalho na função pública, ou seja, pelo menos 5 acórdãos dos acórdãos em que foi complacente. Em quarto lugar, à fuga das regras correspondeu a preferência pelos recursos a fórmulas abstratas, como a igualdade proporcional, a proteção da confiança, sobretudo nos acórdãos 474 de 2013 e 862 de 2013, ou a razoabilidade, no acórdão 413 de 2014, neste caso, inopinada.
com a agravante do Tribunal Constitucional ter aplicado estas fórmulas de forma a romper com paradigmas anteriores. A derradeira perplexidade tem a ver com a insuficiente diferenciação dos fenómenos analisados. Isto é, o Tribunal Constitucional tem de proceder também aí a diferenciações, nomeadamente a distinção entre direitos fundamentais e direitos legais. A distinção entre o controle de normas de direitos fundamentais determinados na Constituição e as opções políticas que reentram na margem de conformação do legislador. Eu dou exemplos. Matéria do despedimento da função pública, reforma do sistema de pensões, redução ou extinção de subsídios de férias ou de Natal. Isto é matéria da margem de conformação do legislador. Enfim, a diferença entre os diferentes graus de intensidade de controle. E vou concluir com duas ideias. Eu reconheço que o Tribunal Constitucional tem dificuldades, qualquer jurisdição teria dificuldades, em tempo de emergência. Mas o Tribunal Constitucional, ao longo destes 4 anos, penso que não revelou um suficiente compromisso com o texto da Constituição de 76. Em muitas destas decisões, ele esvaziou ou ignorou o texto, preferindo o caminho da Constituição prima facie. Em segundo lugar, o Tribunal Constitucional não deixou de nos empurrar, aos cidadãos, aos contribuintes designadamente, para o desfecho desolador da sobrecarga fiscal. Uma sobrecarga que foi induzida pelos constrangimentos exteriores, uma sobrecarga que esteve omnipresente desde 2010 nas soluções políticas e, afinal, uma sobrecarga que também resulta do esvaziamento jurisdicional das garantias dos contribuintes. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José de Melo Alexandrino, e muito obrigado por ter cumprido escrupulosamente o tempo disponível. Dou agora a palavra ao mestre Vítor Mercantes. Muito obrigado, Sr. Professor Jorge Miranda. Agradeço o convite para participar neste seminário. Eu, neste painel, estou numa posição relativamente crítica, uma vez que, tendo ele como espírito apresentar as críticas ao Tribunal Constitucional, ou à jurisprudência da crise, na verdade, a minha posição é uma posição que não é crítica em relação à jurisprudência do Tribunal Constitucional. Eu, de uma forma geral, estou de acordo com essa mesma jurisprudência, quer no seu conteúdo, quer no seu sentido material, quer nas suas consequências. Não tenho, contudo, é verdade, uma posição acrítica em relação a essa jurisprudência e penso que ela merece algumas críticas, sobretudo no plano conceptual. E irei, daqui a pouco, falar sobre essas críticas em relação a alguns conceitos que o Tribunal Constitucional tem utilizado, têm sido conceitos fundamentais, são pilares da sua argumentação jurídica e do seu processo de decisão, mas que não estão suficientemente burilados. Para utilizar aqui uma linguagem futebolística, o Sr. Professor Jorge Miranda não gosta muito, mas para utilizar uma linguagem futebolística, eu diria que o Tribunal Constitucional tem marcado o golo, mas tem feito os remates um bocado enrolados, a bola bate nos adversários pelo meio, o guarda-redes ainda se atira, mas não consegue apanhá-la e a bola lá entra. Mas houve ali um bocado de trapalhice pelo meio. E, portanto, aquilo que me parece é que a jurisprudência do Tribunal Constitucional tem sido uma jurisprudência equilibrada, mas, em todo o caso, com alguns pilares que são pilares que deveriam ser burilados e para isso serve também a contribuição da doutrina. O Tribunal Constitucional tem sido equilibrado em alguns aspectos essenciais, até no que diz respeito, e procurando aqui uma posição relativamente neutral, talvez não seja muito possível da minha parte, mas procurando aqui uma posição relativamente neutral, mesmo em alguns aspectos que dizem respeito à governação e que dizem respeito aos fins que a governação prossegue. O Tribunal Constitucional, por exemplo, tem sido bastante tolerante em relação à contribuição económica e social, tem sido muito tolerante em relação a alguns cortes salariais, não a todos, mas a alguns cortes salariais de trabalhadores do setor público, produziu uma decisão inédita, tanto quanto sei,
em 2012, quando, declarando a inconstitucionalidade dos cortes dos subsídios de férias e de Natal esse ano, aceitando, portanto, a inconstitucionalidade, aceitou também fazer aquilo que eu chamei, que há umas décadas atrás, uma decisão de provimento fictício, ou seja, declarou a inconstitucionalidade, mas deixou que as normas continuassem a vigorar. Portanto, o Tribunal Constitucional tem sido bastante diferente em relação ao legislador em aspectos essenciais das questões. Por exemplo, em 2013, no ano passado, embora tenha declarado inconstitucional a reforma que o Governo pretendia fazer ao nível dos pensionistas da Caixa Geral de Aposentações, reduzindo pensões nessa altura, o Tribunal Constitucional declarou inconstitucionalidade, mas abriu a porta a uma reforma global, uma reforma geral de todo o sistema de segurança social público, quer ao nível da Caixa Geral de Aposentações, quer ao nível da própria segurança social. O Tribunal Constitucional tem sido altamente tolerante em relação às medidas de aumento de impostos e de aumento da carga fiscal. O Tribunal Constitucional tem sido tolerante, inclusive, a alguns aspectos mais ou menos inesperados que nós, talvez há 2 anos atrás, não esperaríamos, por exemplo, em relação à chamada recuperação progressiva dos salários que, entretanto, foram reduzidos dos trabalhadores do setor público. E aqui tenho uma divergência com o professor Carlos Blanco Moraes em relação ao Acórdão 574/2014, mas já lá irei a ela. Portanto, parece-me que o Tribunal Constitucional tem conseguido manter um equilíbrio entre a substância necessária e conforme à Constituição das decisões em pontos importantes, ao mesmo tempo que tem sido tolerante em relação a determinadas questões de política do Governo, que são questões importantes. É possível, naturalmente, criticar o Tribunal Constitucional, mas não creio que essa crítica seja uma crítica que possa ser extremada. O Tribunal Constitucional tem tido um papel importante, em meu entender, por exemplo, não vou aqui pronunciar-me sobre a questão muito debatida hoje em dia de se as decisões do Tribunal Constitucional contribuíram ou não para melhorar o ambiente económico e para impedir o aprofundamento da recessão. Como sabem, isso é um tema de debate político, não vou, contudo, debatê-lo aqui, mas penso que, eventualmente, quase todos nós admitirão que o Tribunal Constitucional português teve um papel importante na suavização da conflitualidade social. Nós, quando olhamos para outros países da Europa que tiveram problemas semelhantes aos nossos, ou até mais graves, verificamos que a conflitualidade social que a rua foi muito mais infrequentável para o Governo do que em Portugal. E penso que o Tribunal Constitucional, na medida em que mostrou que a Constituição permanece em vigor, que mostrou que existem princípios do Estado de Direito que são princípios inexpugnáveis, mesmo em situações de crise, que mostrou que existe uma instância independente, uma instância com força e que pode impedir violações flagrantes da Constituição. Nessa medida, eu acho que o Tribunal Constitucional teve também um papel importante na diminuição da conflitualidade social em Portugal. Mas o Tribunal Constitucional é certamente criticável. Não me parece que seja criticável por algumas razões que às vezes ouvimos. Aqui o professor Blanco Moraes, não queria aqui personalizar demasiado a minha intervenção, mas há pouco referia o Acórdão 474/2014. Esse acórdão é um acórdão que está no centro do debate político. Como sabem, na semana passada houve, eventualmente continuará a haver, uma querela política sobre a questão de saber se o Tribunal Constitucional obriga ou entende que é necessária a reposição dos salários dos trabalhadores do setor público já a partir de 2016 ou não. E existem divergências em relação a isso. Eu não vou aqui discutir alguma prolixidade, e aqui admito que existe, desse acórdão e alguns dos seus aspectos. Mas eu acho que o acórdão é perfeitamente claro nas orientações que estabelece, estabelecendo essas orientações até ao momento em que as pode estabelecer. Ou seja, o Tribunal Constitucional diz 3 coisas a propósito disso. Em primeiro lugar, os fundamentos constitucionais que eram válidos até 2015 não serão mais válidos a partir de 2015. Os fundamentos relacionados com o Programa de Assistência Económico-Financeira, que eram válidos até 2015, deixam de ser válidos a partir de 2015. Não quer dizer
diz o Tribunal nas entrelinhas, não quer dizer que não haja outros. Aliás, o Tribunal, na medida em que elabora extensamente em relação ao Tratado Orçamental, deixa logo algum indício de alguma argumentação que pode vir a ser utilizada. Essa argumentação não é uma argumentação, aí reconheço, clara, mas deixa alguns indícios nesse sentido. E, portanto, o Tribunal Constitucional aí é claro, fundamentos invocados até 2015 já não serão válidos depois de 2015. Pode haver outros, mas esses não serão. Segunda indicação que o Tribunal Constitucional dá, tem de haver reposição dos salários, até 2018. Até 2018 tem de haver reposição de salários. Essa reposição de salários pode ser feita com algum gradualismo, também fica claro nas entrelinhas. Pode ser feita com algum gradualismo. O que não pode acontecer, ou o que não podem acontecer duas coisas. Primeiro, que o Governo não anuncie com clareza qual é que é esse gradualismo. Segundo, não pode acontecer que seja 0% em 2016, 0% em 2017 e 80% em 2018. Portanto, há aqui indicações claras que o Tribunal Constitucional deixa, e acho que o Tribunal Constitucional vai só até ao ponto em que pode deixar essas indicações. Já outro acórdão, que também já aqui foi hoje referido, o acórdão número 862 de 2013, já esse pode ser um pouco mais criticável, uma vez que o Tribunal Constitucional lhe dá orientações que eu acho que ele não deveria dar ou que não tem poder jurisdicional para dar. Esse acórdão é um acórdão que incide sobre a redução ou recálculo de pensões já atribuídas no âmbito da Caixa Geral de Aposentações. O Tribunal Constitucional entendeu que as normas aprovadas na Assembleia da República eram inconstitucionais por violação do princípio da proteção da confiança. Também já me referirei a esse princípio, se tiver tempo, por violação do princípio da proteção da confiança. Um bocado inesperadamente, até porque quem lê o acórdão fica com a ideia de que o que eventualmente haverá ali é violação do princípio da igualdade e não violação do princípio da proteção da confiança. Mas foi essa a orientação do Tribunal Constitucional, violação do princípio da proteção da confiança, e depois o Tribunal Constitucional dá ali um conjunto de orientações ao Governo sobre o que o Governo pode fazer, que se traduzem no seguinte: o Governo não pode fazer isto porque isto é pouco e afeta apenas alguns. O que o Governo pode fazer é fazer uma reforma global da segurança social com este e mais aquele princípio. Penso que o Tribunal Constitucional aí foi demasiado longe. Este acórdão, aliás, curiosamente, foi saudado pela esquerda parlamentar, incluindo o partido a que eu pertenço, mas penso que nós não tínhamos lido bem o acórdão antes de fazer esses comentários. Críticas verdadeiramente preocupantes, ou que, de aspectos verdadeiramente preocupantes à jurisprudência do Tribunal Constitucional. São críticas, pelo menos as que eu posso endereçar, são críticas meramente instrumentais, não são críticas de fundo, são críticas conceptuais. Eu acho que o Tribunal Constitucional elaborou de forma escassa e insuficiente em relação a alguns dos pilares da sua jurisprudência da crise. Elaborou pouco e insuficientemente, sobretudo em relação àquilo que são os três mosqueteiros da jurisprudência da crise, o princípio da igualdade, o princípio da proteção da confiança e o princípio da proporcionalidade. Elaborou pouco em relação a isso e penso que deixou dúvidas em relação a aspectos estruturais muito relevantes, e também elaborou pouco em relação a um princípio que também entrou há pouco tempo na jurisprudência constitucional, o princípio da razoabilidade. Em relação ao princípio da igualdade, o Tribunal Constitucional continua persistentemente a deixar-nos no escuro em relação a aspectos essenciais desse mesmo princípio. Da leitura dos acórdãos destes 30 anos de funcionamento do Tribunal Constitucional, percebemos que o Tribunal Constitucional começou por aplicar o princípio da igualdade na modalidade de proibição do arbítrio. Percebemos também que, a certa altura, evolui e passa também a aplicar uma versão mais forte do princípio da igualdade, inspirado certamente na chamada nova fórmula do Tribunal Constitucional alemão, que foi criada na década de 80, no início da década de 80, 1980. O Tribunal Constitucional, a partir de certa altura, aderiu também a essa nova fórmula, mas acontece que o Tribunal Constitucional nunca distinguiu, não apenas agora na jurisprudência da crise, mas ao longo de toda a sua jurisprudência, nunca distinguiu claramente entre a estrutura do princípio propriamente dito e a extensão do poder de fiscalização do juiz constitucional, que são duas questões analiticamente diferentes.
nunca especificou claramente a estrutura da versão fraca, a tal proibição do arbítrio, e da versão forte, e por vezes até parece considerar que são uma e a mesma coisa, o que rigorosamente não é verdade. Nunca delimitou com clareza em que circunstâncias se aplica uma ou outra, nunca clarificou qual a relação entre o princípio da igualdade e o princípio da proporcionalidade. E creio que essa não clarificação se adensou com esta chamada jurisprudência da crise. Aliás, esta fragilidade conceptual é acentuada pelo uso da tal expressão, que já aqui também foi referida, da igualdade proporcional. É certo que a expressão igualdade proporcional tem um certo pedigree na teoria da igualdade. Não é desconhecida, vem, aliás, dos clássicos. Foi utilizada por Leibniz, que é o autor do livro sobre o princípio da igualdade, que ainda continua a ser uma referência, apesar de já ter quase 100 anos. Foi utilizada em Portugal por Manuel de Andrade na década de 50, foi utilizada por Rui Alarcão na década de 70, é utilizada por vários autores, creio que o professor Jorge Miranda também a chegou a utilizar nas suas obras, e é utilizada pelo Tribunal Constitucional Português desde pelo menos a década de 80. Mas era utilizada numa altura em que ainda não havia a noção exata de que entre princípio da proporcionalidade e princípio da igualdade existem dissintonias flagrantes e, portanto, não se podem confundir. Era utilizada no momento em que o princípio da igualdade coincidia com proibição do arbítrio e agora continua a ser utilizada no momento em que o princípio da igualdade passou a ser também mais qualquer coisa. Sr. Professor, vou tentar acelerar. Passando por cima aqui do princípio da proteção da confiança, sobre isso, aliás, eu já escrevi, portanto, quem tiver curiosidade pode ir aprofundar, só assinalaria aqui de que o princípio da proteção da confiança, que foi a base, o fundamento para a declaração de inconstitucionalidade do acórdão que eu há pouco referi, 862/2013, mas com uma estrutura ligeiramente diferente daquela que era tradicional na jurisprudência do Tribunal Constitucional, porque se aditou o requisito da necessidade de existência de normas transitórias que não constava da estrutura clássica desse princípio da proteção da confiança. Poderemos elaborar sobre a importância disso noutra ocasião. Queria finalizar aqui referindo-me ao princípio da razoabilidade, que foi a base de decisão do acórdão 413/2014. Base de decisão inédita, primeira vez que eu saiba em que o Tribunal Constitucional assentou uma decisão de inconstitucionalidade neste princípio da razoabilidade. Estava em causa, como já disse, o conjunto de normas instituidoras de contribuições sobre prestações de doença e de desemprego. Vou aqui ignorar toda a controvérsia filosófica em torno da ideia de razoabilidade e vou apenas referir-me àquilo que é o pensamento jurídico sobre a ideia de razoabilidade. E aquilo que podemos dizer sobre o princípio da razoabilidade, no mínimo, é que tem, ou é conhecido com significados muito díspares de ordenamento para ordenamento jurídico. Se formos aos Estados Unidos da América, o princípio da razoabilidade é um princípio da era pré-Lochner, pré-decisão do Supremo Tribunal de 1905, Lochner, uma decisão muito importante. Se formos ao Reino Unido, a razoabilidade é o conteúdo do chamado Wednesbury Test, um teste de razoabilidade da década de 40, que tem vindo a ser aperfeiçoado ao longo dos tempos e que agora está prestes a ser, aliás, substituído pela proibição do excesso, depois do Reino Unido ter aprovado, no final da década de 90, o Human Rights Act. Na Alemanha, que normalmente nos costuma impressionar, a doutrina alemã e a jurisprudência alemã, na Alemanha, então, os significados são para todos os gostos. Há quem entenda que a razoabilidade coincide com o princípio da proporcionalidade globalmente considerado. Há quem entenda que o princípio da razoabilidade coincide com o segmento da proporcionalidade em sentido estrito. Há quem entenda que é um princípio autónomo. Em Portugal não tem havido grande elaboração sobre isto. Da parte aqui do professor Jorge Reis Novaes existe uma posição que é conhecida e que, aliás, creio que terá influenciado o Tribunal Constitucional, de considerar que o princípio da razoabilidade é um princípio autónomo. Ou seja, o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade são ambos princípios consequencialistas. Importam-se e incidem sobre as consequências de uma decisão da autoridade. Só que o princípio da proporcionalidade é um princípio consequencialista relativista, porque põe em perspectiva e compara os efeitos negativos com os efeitos positivos
de uma decisão da autoridade, enquanto que o princípio da razoabilidade tem uma perspectiva absolutista, vai ver apenas quais são as consequências que essa decisão da autoridade tem numa esfera jurídica individualizada. Portanto, são dois princípios com perspectivas diferentes, de acordo com esta tese absolutista. Ora, o que acontece é que o Tribunal Constitucional ignora completamente esta querela em relação do princípio da razoabilidade, dá-o como adquirido, sem explicar o que ele é. Creio que isso diminui, obviamente, a sua capacidade de justificação das suas decisões. Lendo este acórdão do Tribunal Constitucional, também se vê que ele diz praticamente tudo e mais alguma coisa sobre o princípio da razoabilidade, acaba por concluir que a norma viola o princípio da proporcionalidade por ter violado o princípio da razoabilidade, depois de ter estado argumentado ao longo de todo o acórdão com a autonomia do princípio da razoabilidade em relação ao princípio da proporcionalidade. Um pouco confuso, mas eu acho que, com a ajuda da doutrina, o Tribunal Constitucional conseguirá aperfeiçoar também estas questões e, com isso, aperfeiçoará também a sua legitimação. Muito obrigado a todos. Chegamos pouco tempo, mas ficamos mais ansiosos pela publicação da sua tese sobre o princípio da proporcionalidade. Agora, o Dr. Pedro... É mais fácil fazer aqui uma intervenção. Muito bom dia a todos e a todas. Gostava de saudar todos os membros do painel e do painel que nos antecedeu. Efetivamente, a abordagem do problema, eu começava precisamente pelo tema, quer dos dois painéis, quer também do ciclo de conferências, é também ele em si mesmo um primeiro sintoma da forma como entramos nele e como o devemos abordar. Porque, de certa maneira, colocamos a questão em relação à crítica ao Tribunal Constitucional, ou o problema em torno dos críticos ao Tribunal, e já leríamos quanto aos diversos papéis e quanto às diversas posturas para criticar e para analisar a jurisprudência recente do Tribunal, mas o que é facto é que, de certa maneira, não obstante o contexto da crise ser, obviamente, um fator que deve influenciar a nossa leitura do que tem sido a produção jurisprudencial do Tribunal Constitucional, e o que vou dizer de seguida é com o maior grau de objetividade que consigo, apesar de ser suspeitíssimo naquilo que vou dizer, e, portanto, mas também eu venho com este caráter suspeito, e, portanto, aqui sou eu próprio uma cláusula suspeita no debate, e, portanto, com essa devida condescendência, mas sublinhava que, acima de tudo, há um problema que assenta na crise, e ela é um fator de análise fundamental da necessidade das intervenções do Tribunal Constitucional, mas também há um elemento que é incontornável, não vou ao ponto de dizer que é o elefante no meio da sala, mas também há que abordar o facto de nos depararmos com uma produção legislativa por parte do Governo e da maioria que, se pela primeira vez, ou pelo menos de uma forma até hoje, que até hoje não registámos, geradora de uma intervenção, da necessidade de uma intervenção do Tribunal Constitucional muito acima daquilo que seria de esperar de um Executivo e de uma linha conforme ou com uma vontade de se encontrar conforme à Constituição. Isto é, muitas vezes, e não só no quadro da crise, e não só no quadro da jurisprudência da crise, e se fizermos o balanço de tudo o que foram os últimos anos, deparamos com um dado incontornável na forma como a crítica ao Tribunal Constitucional deve ser encarada. Porque o ponto principal, e já lá iria, prende-se muito com o facto de muita da leitura que temos que fazer muita leitura do que fazemos sobre o que tem sido escrito sobre o Tribunal Constitucional vai num sentido de deslegitimar a sua intervenção, seja no plano substancial, seja mesmo no plano de questionar a necessidade e o modelo de justiça constitucional que temos. E, obviamente, a crise desempenha um papel relevante na forma de chegarmos a esta leitura jurisprudencial, mas também não é alheio a esse facto, o facto de depararmos com um latente ou um potencial conflito institucional que se foi gerando entre o produtor das normas sucessivamente declaradas inconstitucionais, e diria, não apenas em sede de jurisprudência da crise, enfim, se formos à procura de outros elementos, seja no
enriquecimento ilícito, seja em legislação relativa às autarquias locais, seja em legislação relativa ao Tribunal Arbitral do Desporto, seja em legislação relativa ao Código do Trabalho. Portanto, se formos fazer a lista expressiva, extensa daquilo que tem sido o conteúdo das declarações de inconstitucionalidade nos últimos anos, de facto, há um caldo relevante, significativo, que também nos traz à forma como devemos abordar esta matéria, porque ela também condiciona a discussão que estamos a ter. Não significa isto, obviamente, que um governo que surge amanhã, mirificamente e de forma maravilhosa, vai deixar de produzir legislação inconstitucional. Ou seja, que há uma possibilidade de evitarmos de forma, se quisermos, virtuosa a ocorrência da produção de atos legislativos que um Tribunal Constitucional possa vir a considerar inconstitucional. Não é disso que se trata. Não é uma questão de achar, de certa maneira, que vivemos um problema conjuntural e insuscetível de nova verificação. O que sucede é que o tipo de críticas, e era o ponto a que queria chegar, o tipo de críticas que tentaremos arrumar em duas grandes categorias, com as quais nos vamos deparando ao longo dos últimos anos, de facto procuram e têm procurado, e aqui iria particularmente à distinção entre os vários críticos e a natureza dos vários críticos do Tribunal Constitucional, procuram, de facto, produzir uma deslegitimação do Tribunal. E, como digo, podemos arrumá-los, talvez, em três grandes categorias, de certa maneira o professor Reis Novaes também já o fez. Temos uma crítica académica em relação às decisões do Tribunal, uma crítica jurídica, uma crítica que passa muito pela abordagem que o Tribunal faz e pela leitura que faz nas decisões que tem vindo a tomar. Há uma crítica da opinião pública, se quisermos, enfim, no quadro da livre expressão de opiniões e no quadro também da produção de comentário em torno de um órgão de soberania incontornável no nosso sistema, mas depois temos também, e esta talvez a mais perigosa da perspectiva da estabilidade do sistema, a mais perigosa porque também, enfim, alimenta o conflito institucional, é aquela que surge da parte dos próprios decisores políticos. E se é certo que o essencial e aquilo que nos deve motivar neste debate e no quadro do debate académico é a primeira, ou seja, aquela crítica em torno, aquela que temos vindo a fazer ao longo desta manhã, identificando as insuficiências e as carências da jurisprudência em alguns casos. E, como digo, eu próprio sou crítico de algumas decisões, apesar de poder achar que a linha de orientação genérica nos últimos anos está no caminho certo, obviamente poderia estar matizada por uma estrada com menos pedras, algumas delas colocadas pelo próprio Tribunal no seu caminho. O que é facto é que, ao longo dos últimos anos, temos ouvido uma série de elementos trazidos ao debate que ou falam de um ativismo dos juízes numa dimensão orgânica, como que dizendo que o Tribunal traz a si uma responsabilidade por intervir que no fundo não deveria ter, esquecendo talvez que o Tribunal intervém quando é chamado a intervir e, portanto, o Tribunal não se autocoroou qual Napoleão interessado em impor a sua leitura da Constituição. O Tribunal aguarda pela sua chamada e assim tem intervido nos debates constitucionais e no debate em torno da jurisprudência ao longo dos últimos anos. Portanto, desde logo, em primeira linha, esta ideia de uma pulsão crescente do Tribunal, uma vontade em querer intervir e querer criar um governo dos juízes, é desde logo infundada nesta primeira linha, nesta primeira evidência que é esta da passividade do Tribunal perante a crise, portanto, sendo chamado apenas a agir quando chamado, mas que também provocou um debate em torno da própria substância do modelo de justiça constitucional, que levou, designadamente, a questionar o modelo de designação dos juízes. Matéria que tínhamos por relativamente assente, relativamente consensual entre nós e que, de certa maneira, foi novamente colocada em cima da mesa, dando gás, se quisermos, a uma leitura sobre a falta de legitimação democrática do juiz para tomar decisões contra o espírito dominante da maioria parlamentar em funções. É certo que isto pode ter raízes e encontramos-las também numa análise substancial de qual deve ser o processo decisório do Tribunal Constitucional e quais devem ser os seus limites, mas colocado de uma forma tão evidente, tão clara, tão aberta quanto ao âmago da natureza da jurisdição constitucional, ela é de facto nova entre nós. E, por outro lado, também reabre um debate que, de certa maneira, estava ultrapassado entre nós, que é o do relativo consenso entre a forma de despartidarização do Tribunal Constitucional. É certo que não há modelos perfeitos e, portanto, os modelos de designação dos tribunais constitucionais, dos Supremos Tribunais, todos eles, enfim, não há uma especificidade portuguesa, enfim, se há luta mais evidente no combate político norte-americano é o processo de designação dos juízes do Supremo Tribunal, porque é sabido e está à partida definido que ela vai ser determinante na evolução de opções políticas que vão ocorrer futuramente. O que é facto é que o modelo que tínhamos encontrado e com o qual tínhamos convivido de forma relativamente pacífica ao longo dos últimos anos permitia espelhar no Tribunal a diversidade de posições políticas, sociológicas, ideológicas até, quer de um ponto de vista estritamente político, quer mesmo de um ponto de vista académico. Portanto, mesmo isso é colocado em cima da mesa na linha como digo, abordagem legitimadora do Tribunal Constitucional, que voltou a estar em cima da mesa. Falando-se até, enfim, fazendo-se com frequência o cálculo das maiorias no Tribunal, ou seja, o Tribunal passou a ser um local de confronto do jogo político, procurando se imputar, muitas vezes de forma criativa e até diria fantasiosa,
ardilosa posições aos juízes, tentando perceber como se formariam maiorias no Tribunal Constitucional, como se de uma segunda Câmara parlamentar se tratasse, e que, de certa maneira, também traz o Tribunal para uma arena que não é a sua e, portanto, também o legitima. Ou seja, quer encontramos elementos em que se critica a partidarização dos juízes, como também, por vezes, enfim, houve pelo menos uma ou outra observação em que se criticava a sua falta de partidarização, porque eles não corresponderam exatamente às expectativas. E, portanto, encontramos um bocadinho das duas coisas, mas, de facto, colocando e misturando o problema e misturando aquilo que deve ser a leitura do que é o Tribunal Constitucional, indo ao ponto até de dizer que os juízes, sendo juízes em causa própria, porque eles próprios, de sua maioria, sendo funcionários públicos, portanto, estariam a tomar partido numa causa em que eles próprios teriam interesse diretamente, tudo serviu um pouco para esta linha argumentativa deslegitimadora. Ela, essencialmente, veio, obviamente, não veio da academia, no essencial, reporto-me a ela, porque ela faz parte deste debate e faz parte também do contexto em que o debate académico deve ter lugar. O debate académico deve, de facto, orientar-se pelas linhas essenciais de qual foi a jurisprudência do Tribunal Constitucional e, aí sim, quais foram as críticas de substância que lhes podemos apontar. E não querendo ser fastidioso, enfim, tivemos aqui a grande parte da manhã a analisá-lo, mas, fundamentalmente, há duas grandes linhas, dois grandes conjuntos de argumentos contra o Tribunal. Um primeiro, que é aquele que o Tribunal ignorou, ou foi ignorando, ou pelo menos foi pouco sensível à realidade que o rodeava, seja enfim, a sua falta de adesão à crise financeira, a falta de procura da sua parte de soluções alternativas, enfim, na linha do estado de emergência, ou na linha de um direito constitucional especial transitório, na linha de, enfim, procurar no memorando soluções que lhe permitissem dar respostas distintas. A ideia de que a própria crise foi ignorada pela jurisprudência do Tribunal, aliás, como foi discutido hoje de manhã, o professor Blanco Moraes fez grande parte dessa identificação, a própria jurisprudência do Tribunal a desmente, ou seja, desmente-o na quantidade de decisões em que, manifestamente, medidas de austeridade foram consideradas conformes ao texto constitucional, indo ao encontro de uma fundamentação que partia precisamente da existência da crise, e em que a crise não era aí, nesse caso, o elefante dentro da sala, ele estava reconhecido e tocado, identificado por todos, e que, se quantificada até de um ponto de vista financeiro e económico, a certa altura, representou cerca de 82% da austeridade. Quando este levantamento foi feito, penso que pelo Jornal de Negócios há uns anos, de facto, o balanço das medidas de austeridade que não conseguiram passar no crivo da constitucionalidade estava muito longe de representar sequer uma fatia que chegasse aos 20% do montante global da austeridade e que, obviamente, foram objeto de medidas substitutivas ou de alterações à forma de execução do memorando de entendimento. Portanto, quando dizemos que 82% passou e 20% não passou, claramente não estamos a dizer que não houve uma solução encontrada pelo Governo em funções. E, portanto, isto traz-nos, de certa maneira, a uma das linhas fundamentais que tem a ver com, aliás, e é essa que dá precisamente o mote ao debate, a crise e o Tribunal Constitucional. E, de facto, também me parece que o Tribunal Constitucional nunca escapou e nunca falhou a colocação na sua jurisprudência da temática da crise. Em toda a fundamentação, todos os acórdãos fundamentais, o Tribunal, de uma forma ou de outra, reconhece a situação de excepcionalidade em que nos encontramos e parte dela precisamente para chegar às conclusões, ora nos casos invalidantes, ora nos casos validantes, das medidas tomadas. Mas, claramente, e em todos os casos, eu penso que isto é importante que se sublinhe, sem nunca aderir ou recusar uma determinada opção de política económica. Ou seja, quando há pouco falávamos do juízo de prognose e da forma como o Tribunal olhava para o cenário macroeconómico e fazia um potencial juízo de prognose quanto à sua evolução, isso o Tribunal nunca fez. O Tribunal apenas se limita a aceitar os pressupostos que lhe são apresentados, nomeadamente em matéria orçamental, pronuncia sobre a compatibilidade das medidas para execução e para lidar com a crise naquele cenário macroeconómico, mas nunca faz um juízo e nunca se pronuncia sobre se mais ou menos austeridade é mais ou menos virtuoso ou mais ou menos capaz de produzir um determinado resultado em termos de evolução futura do quadro e do cenário macroeconómico. Isso o Tribunal sempre se absteve de fazer. Significa isto que resulta para o legislador um quadro particularmente complexo, no qual, sem orientações da parte do Tribunal, tem que tomar decisões? Isso é evidente, isso é manifesto, isso é incontornável. Mas não radica nas opções do Tribunal Constitucional essa dificuldade com que este Governo, com qualquer Governo numa situação similar, se tem que preocupar. Um terceiro eixo relativo, se quisermos, a esta dimensão do Tribunal enquanto alheio à realidade que o rodeia, passa muito também pela interpenetração deste debate com o debate sobre a integração europeia. De certa maneira, esse é também parte insubstituível da discussão que temos hoje e que vamos ter futuramente. Ou seja, de facto, o fim desta fase e, no fundo, a viragem representada pelo facto de se encerrar o programa de assistência financeira e se passar apenas para um contexto em que o elemento relevante será a aplicação do Tratado Orçamental, de facto, continuamos a ter um problema de compatibilização com vinculações externas da República Portuguesa e com a aplicação do texto constitucional tal qual o encontramos. Mas aqui, verdadeiramente, há que abordar sem tibiezas, se quisermos, o problema potencial que se pode colocar
à compatibilidade desta opção de integração europeia nestes modelos que hoje enfrentamos com o texto constitucional. O que está aí potencialmente em crise não será a necessidade do Tribunal se adaptar às exigências do Tratado Constitucional e do Tratado Orçamental, e fazer uma leitura a partir daqueles que são os novos pressupostos, os novos postulados, as novas pistas que o Tratado Orçamental lhe dá. Antes, pelo contrário, a questão que se poderá enfrentar nos próximos anos é de saber se há conformidade constitucional do próprio Tratado Orçamental com o quadro constitucional que temos. Sendo certo que o Tratado Orçamental também, não esqueçamos e sublinhemos-lo, porque é importante não esquecer, o Tratado Orçamental é um tratado puramente intergovernamental, é um tratado que não se joga e não se cose nas linhas próprias do direito da União Europeia para poder eventualmente beneficiar do regime específico que a Constituição desenhou no artigo 8º, número 4, para a recepção do direito da União Europeia e que, portanto, esse debate constitucional, para o qual penso que temos de estar preparados, porque é de facto estruturante para os próximos anos, de alguma maneira, está longe de ter sido ignorado pelo Tribunal, em primeiro lugar, a questão pura e simplesmente nunca se lhe colocou porque não foi necessário, e em segundo lugar, efetivamente, doravante, vai ser a questão que se vai colocar em cima da mesa. Por outro lado, aproveitando o quase minuto que ainda tenho, por outro lado, de facto, o Tribunal encaminhou-se também, de certa maneira, os críticos à jurisprudência do Tribunal, por outro lado, perante uma impossibilidade de recuperar uma linha argumentativa, de certa maneira, que apontava ao Tribunal um caráter de excessiva fidelidade a um texto constitucional ultrapassado, datado ou ideologicamente marcado, porque é insustentável afirmá-lo, ou seja, a jurisprudência do Tribunal, ao ir buscar a fundamentação das suas decisões a princípios estruturantes, como o princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade ou a proteção da confiança, dificilmente permite uma reedição de uma crítica ao Tribunal ou de uma crítica ao próprio texto constitucional próprio de outros tempos. Ou seja, estamos a falar de princípios estruturantes do Estado de Direito Democrático, não estamos propriamente a falar de traços identificadores de planos quinquenais e portanto, a crítica ideológica, se quisermos, ao texto constitucional não é viável, não é possível. Daí também a transferência, se quisermos, da leitura crítica do Tribunal para a questão da densidade do padrão de controle, que eu acho que acaba por levar a que grande parte, e a maior parte, e a mais interessante parte deste debate, que se acaba de construir em torno da jurisprudência do Tribunal Constitucional, acaba por se tornar um debate eminentemente jurídico, e esse é que é talvez aquele mais interessante. Ou seja, falhando os vários elementos até aí identificados, chegamos de facto à fase final, e é esse no qual hoje nos encontramos. No fundo, e o tempo não permite mais, mas o tempo para o debate provavelmente permite-lo-á, no fundo, a discussão que já aqui tivemos no painel anterior é em torno da avalia dos princípios como sendo ou não vinculantes para o legislador, e até que ponto é que são vinculantes para o legislador, até que ponto é que o Tribunal pode exercer um controle, na minha linha do que deve ser uma justiça constitucional, deve poder ser objeto de controle pleno e sem restrições, sob pena de frustração do que deve ser o próprio Tribunal Constitucional e o seu papel, e particularmente também a ideia de que, e aqui aproveitando a deixa há pouco relativamente ao professor Vital Moreira, também trazia uma situação do professor Vital Moreira, precisamente para, em sentido contrário, sublinhar que se envereda facilmente por uma tese de controle laço ou de controle menos intenso. O professor Vital Moreira escrevia a certa altura que, ressalvados os casos limite de manifesta iniquidade, é de questionar a interferência do juiz constitucional na limitação da incontornável discricionariedade política nessa matéria. Ora, desde logo esta afirmação, apesar de poder indiciar um método de controle, ela é em si própria contraditória e quase que se derrota a si mesma. Porque, pelo seguinte, parte de uma ideia duplamente por demonstrar. Em primeiro lugar, que esta autolimitação ou que esta heterolimitação do juiz constitucional existe, mas mesmo que exista, o padrão de controle do que deve ser esta própria intervenção do juiz é algo que só ao próprio juiz do Tribunal Constitucional pode competir. Portanto, mesmo que concluíssemos pela necessidade de uma autorrestrição ou de uma leitura mais marcada por uma prudência adicional por parte do juiz constitucional, o que é certo é que ela nunca poderia conduzir, como por vezes conduzem algumas das leituras críticas à jurisprudência do Tribunal, à castração, se quisermos, da sua capacidade interventiva e capacidade de, uma vez chamado a pronunciar-se, de tomar posição relativamente às matérias que tem que analisar. Num balanço sucinto, de facto, no fim destes 3, 4 anos, enfim, é um período que começa até em 2010, nestes quase 5 anos de jurisprudência de crise, o que nos parece ser evidente é que há um reforço de legitimidade do próprio Tribunal junto dos cidadãos e não o seu inverso.
Ou seja, não obstante o crescimento e o aumento da agressividade das críticas, por vezes, nestes vários planos, político, social e jurídico-académico, ao Tribunal Constitucional, ele não sai menorizado, ele sai antes reforçado do balanço da sua jurisprudência. Porque hoje os cidadãos têm uma adesão distinta e percebem de outra forma a centralidade e o papel que o Tribunal Constitucional e a Justiça Constitucional desempenha num Estado de Direito democrático. E, portanto, apesar das múltiplas insistências e até de algumas provocações pequenas por vezes ao Tribunal, o episódio da aclaração foi disso, enfim, um eventual episódio desnecessário no quadro de um conflito institucional que se ia provocando, o Tribunal também respondeu à altura, de certa maneira, e não obstante as múltiplas divergências que pudessem existir, e que é saudável que continuem a existir no seio do próprio Tribunal, ele soube afirmar de forma unânime e clara qual o seu papel, resguardando-se das críticas políticas e, nesse momento, desempenhando um bom papel, um bom serviço à democracia. Muito obrigado. Dr. Otávio Galvão, e agora, para encerrar as intervenções, o mestre Pedro Lomba. Muito obrigado. Em primeiro lugar, tenho que pôr isto. Coisa que não é fácil. Já está, ok. Então, queria começar por agradecer o convite para estar aqui, saudar a Faculdade de Direito e todos aqueles que se associaram na organização do debate. E eu começo por dizer que tenho aqui uma pequena dificuldade, que é não encaixar em nenhuma das 3 categorias que há pouco aqui foram referenciadas pelo Dr. Pedro Alves. Nem aquilo que vou fazer aqui encaixa nessas 3 categorias, porque aquilo que eu tenciono fazer é apresentar uma visão pessoal, mas política, sobre porque é que a relação entre o Tribunal Constitucional, entre o Governo e o legislador maioritário e o Tribunal Constitucional foi, ao longo destes anos, uma relação substancialmente dificultada. E com isto espero poder esclarecer alguma coisa sobre um tema, que é um tema das relações hoje bastante mais complexas entre a separação de poderes e um Tribunal Constitucional independente. E, portanto, não vou fazer não vou fazer nenhuma intervenção técnica, vou fazer uma intervenção que é política, mas que também é política num sentido, se quiserem, mais teórico, até porque também estamos numa universidade. E com isto, e nesse sentido, eu gostaria de avançar em 3 partes. Na primeira parte, eu gostaria de me referir à democracia como um sistema de separações. Na segunda parte, gostaria de falar sobre o papel da política no sistema da separação de poderes. E na terceira parte, gostaria de mencionar esta relação entre política e o Tribunal Constitucional. Então, começamos pela primeira parte. Há um teórico político francês, Pierre Manin, que escreveu uma vez que a democracia é um sistema de separações ou de distinções. E diz ele que a democracia moderna produziu várias formas de separações. E inclusivamente ele dá o exemplo de 6 formas de separações. A separação das profissões, ou da divisão do trabalho, a separação dos poderes, a separação entre a Igreja e o Estado, a separação entre a sociedade civil e o Estado, a separação entre os representantes e os representados, a separação entre factos e valores, ou entre a ciência e a vida. Estas são 6 separações, diz Pierre Manin, produzidas e essenciais para as democracias modernas. Elas, claro que se sobrepõem em grande medida, mas têm como o facto de não serem apenas uma descrição do regime político, são verdadeiras prescrições para o regime político, e a principal razão, diz Pierre Manin, é que elas são essenciais para a liberdade. Diz que a liberdade moderna funda-se num sistema de separações. Há uma 7ª categoria que não vem aqui, não vem referida pelo Pierre Manin, mas que é, diria eu, fundamental também para uma democracia moderna. É a separação entre direito e política. Direito e política têm de estar separados também para proteger a liberdade e também para proteger o direito. Para que o direito seja respeitado, o direito tem de ser autónomo da política. E a política tem de estar também
fora do direito, desde logo para o discutir, para o modificar, para também o mudar. Se quiséssemos até estabelecer aqui algumas fronteiras, nós diríamos que a política é parcial, o direito é imparcial, o direito pertence a uma esfera de razões e princípios, a política depende da vontade e da decisão, o direito é ordem, a política é desordem. Há hoje uma crise enorme que afeta cada uma destas separações. Tem muitas... Podíamos falar um bocadinho sobre isso, mas também não temos tempo. E no que diz respeito à relação entre direito e política, essa crise toma ou tem tomado uma designação ou tem assumido um fenómeno conhecido que é o fenómeno da judicialização da política, que hoje vai muito para além de um domínio de meras medidas de política, mas abrange hoje questões de grande política, digamos assim. Questões que têm a ver com a identidade coletiva, questões que têm a ver com o contrato social, questões que têm a ver com a crise financeira. Estas são questões de grande política. Também não resisto a dizer que aqui há uns anos, quando o anterior Primeiro-Ministro teve alguns temas, algumas questões relacionadas com a justiça, lembro-me de ouvir muitas pessoas, mais à esquerda e mais próximas do Partido Socialista, contestarem muito o fenómeno da judicialização da política, nesta altura. Devo dizer que, desde que nós começámos este processo, este período, todo esse discurso literalmente se eclipsou. De qualquer maneira, esta crise sobre a separação, esta judicialização, coloca hoje desafios tremendos para a própria separação de poderes. E aqui os académicos, os juristas, utilizam aqui por vezes muitos instrumentos. A questão dos limites, as questões políticas como uma área não judiciável ou não judicializável, por exemplo, outro tipo de doutrinas. Eu acho que isso não é o mais importante para agora. O que eu quero dizer é que é cada vez mais difícil definir uma separação e uma divisão clara entre o direito e a política. Mas a democracia, precisamente assenta num sistema de separações, exige uma separação entre direito e política. Então, agora, qual é que é o lugar da política num sistema de separação de poderes? Esta é uma questão, evidentemente, complicada e complexa e larga. Não é tanto isso que eu quero aqui, que eu quero referir, mas gostaria de voltar à ideia anterior de que um sistema de separações é essencial para proteger a liberdade. Ora, um sistema de separações é também essencial para proteger a política. Não há política quando há uma relação de comando-obediência, nós sabemos isso. Não há política numa família, por exemplo, isso não existe. A política só existe quando há um enquadramento de representação, de divisão de poderes. É aí que a política pode existir. De como é que este espaço da política reforça a liberdade? Aqui deixem-me também fazer uso aqui de alguma história das ideias ou de alguma tradição, algum pensamento político. Deixem-me aqui referir aquilo que Montesquieu disse a este respeito. Uma das coisas interessantes da concepção de Montesquieu sobre a separação de poderes, ele diz-nos duas coisas muito importantes. Ele diz-nos que não há apenas um poder representativo. Ele torna claro que o poder executivo é também um poder representativo. O poder executivo tem os seus advogados e tem os seus partidários. Aliás, é uma das coisas novas. Infelizmente, no nosso tempo, a noção de partidário, partisan, na expressão inglesa, ganhou uma conotação negativa, mas para estes autores do século XVIII, ser partidário de alguma coisa é perfeitamente legítimo. Ser partidário de um poder. E para ele, aliás, podíamos ser partidários do poder executivo e depois mudar para o poder legislativo. Mas haveria esta relação entre os poderes e os seus partidários que poderiam ou não mudar. Há uma segunda ideia nesta concepção que é muito importante, é que diz Montesquieu que a liberdade política depende da função representativa
poderes separados. Mas a liberdade política depende também da ação comum destes dois poderes. Uma decisão comum, por outras palavras, a decisão tem de ser tomada. Mas isso não significa que a decisão tenha que ser tomada apenas por um poder. A decisão tem de ser tomada por dois poderes que concordam, que se comprometem em que essa decisão, de facto, seja efetivamente tomada. Uma das coisas que o Montesquieu nos diz, desculpem lá ter que ir ao século XVIII, mas uma das coisas que o Montesquieu nos diz é que o verdadeiro soberano neste sistema não é nem o legislador nem o executivo, é a necessidade. É a necessidade de uma decisão e a necessidade de um compromisso entre estes dois poderes. Ou seja, o que interessa mais num sistema de separação de poderes é menos esta definição de competências, mas sim uma relação e uma descrição dinâmica, temos uma relação dialética entre a sociedade civil e estes dois poderes que são igual e são representativos tanto de forma igual como de forma diferente, digamos assim. Têm ambos os seus partidários hostis, ambos partidários que se combatem um com o outro, mas têm ou assumem que a decisão, a necessidade de uma decisão depende de um compromisso. Uma grande lição de Montesquieu para os nossos dias é esta necessidade de compromisso. É esta necessidade de um compromisso que materialize exatamente aquilo que dois poderes verdadeiramente quiseram. Bom, agora eu quero chegar ao presente e quero justamente... Sim, e com 2 minutos quero exatamente, a partir daqui, democracia como um sistema de separações, entre elas a separação entre o direito e a política, o sistema de separação de poderes como essencial para proteger a liberdade, dois poderes que têm legislativo e executivo, mas que hoje são a maioria e a oposição que têm que assumir um compromisso para vos dizer qual é que é a profunda lição que deve ser retirada deste sistema de separações e deste sistema de liberdade. Ela é particularmente importante para hoje. Porquê é que o Tribunal Constitucional se tornou mais ativista durante o período do ajustamento? Nós, por vezes, referimos-nos ao facto do Tribunal Constitucional ter tido motivos errados, de ter feito interpretações erradas do ponto de vista técnico, sobre o princípio da igualdade de repartição dos encargos públicos, por exemplo, de ter tido um certo intervencionismo político. Bom, também dizemos isso exatamente dos decisores políticos. Mas eu diria que a principal razão, à luz daquilo que acabei de dizer, que explica a razão porque o Tribunal Constitucional se tornou um relevante ator político, está em que o Tribunal, de facto, ocupou um espaço vazio deixado pela política. Mesmo num tempo que foi um tempo de emergência, o poder executivo e o poder legislativo, isto é, ou, na nossa linguagem, a maioria e a oposição, de facto, foram ou revelaram uma incapacidade de compromissos em questões fundamentais relacionadas com o processo do ajustamento. Recusaram esse compromisso. Recusaram pensar o país para além da Troika, para além do período de ajustamento. Aqui devo dizer que, por razões que me pareceram essencialmente de calculismo político, essa recusa em Portugal do compromisso veio fundamentalmente do principal partido da oposição, que neste sentido não levou a sério ou não tomou em devida conta a lição de Montesquieu. Perguntemos, teria o Tribunal Constitucional tido esta intervenção de uma forma, da intervenção que teve, no espaço da política, se este espaço da política tivesse justamente produzido aquele compromisso entre os poderes a que Montesquieu se referia, eu penso que o Tribunal não o teria feito. Há uma lição daqui, é de que a ausência de política tem como consequência o crescimento do Judiciário ou do Tribunal Constitucional.
Os tribunais são poderes, em grande parte, adormecidos. Não só por serem instituições passivas, não são poderes adormecidos. Adormecidos só reagem, só acordam quando são provocados para esse efeito ou quando percebem que há um espaço da política que podem verdadeiramente ocupar. Foi isso que aconteceu. Um compromisso tornado possível por quem em Portugal assinou o memorando de entendimento teria permitido ou teria conduzido a uma intervenção completamente diferente do Tribunal Constitucional. Esta posição deslizante que nós encontramos em Portugal, infelizmente, a falta de compromissos, é a razão fundamental para que a relação entre o Governo e o Tribunal Constitucional tivesse sido amplamente dificultada. Foi isso que deu, em grande medida, espaço de manobra ao Tribunal Constitucional. Não estou a fazer uma discussão técnica, estou a fazer uma discussão olhando para a realidade política que nós tivemos nos últimos anos. Isto teve uma consequência política profunda. É que neste cenário, a política fiscal, e com isto já me aproximo do fim, ou praticamente do fim, Sr. Professor, a política fiscal foi explicitamente considerada a forma de solução dos problemas constitucionais da governação em Portugal. Foi tida, e de resto foi apontada explicitamente, no momento de rara candura e sinceridade do Tribunal Constitucional, foi apontada como aquela que provoca ou que comporta menores riscos constitucionais. Foi exatamente isso que foi dito. E este, ora, é exatamente um problema com que o futuro nos confronta. Porque quando a via fiscal, quando a taxação dos cidadãos, que, repito, foi considerada a principal forma de solução dos problemas constitucionais da governação em Portugal, digo a principal, naturalmente que houve redução da despesa, que o Tribunal não deixou de admitir, mas o Tribunal não deixou de o dizer explicitamente na sua jurisprudência. Quando a via fiscal deixar de ser suficiente como a forma ou a solução para os problemas constitucionais da governação, o que é que nós vamos fazer? O que é que faremos neste cenário? Não me parece que, a partir dessa altura, o Tribunal Constitucional ofereça uma resposta. Não me parece que o Tribunal Constitucional, nessa altura, esteja em condições de oferecer uma resposta. E nessa altura, para proteger a democracia enquanto sistema de separações, para proteger o espaço da política enquanto um sistema de separação de poderes, para proteger a lição que há pouco vos referi de Montesquieu, nós só temos uma coisa à nossa frente, é a necessidade de um compromisso político para o futuro. Mesmo, para terminar, mesmo esta questão em torno da redução dos salários, que há bocado eu ouvi ao Dr. Vitalino Canas, é prova disso mesmo. Porque, de facto, o Tribunal Constitucional, no seu acórdão sobre as reduções remuneratórias para os anos a partir de 2016 e 2018, já deixou algumas questões equívocas sobre o espaço de manobra que o legislador e que a política teria a esse respeito. Mas, curiosamente, penso eu que já avançámos nessa matéria, porque aqui há uns meses o Dr. António Costa começou por dizer que era necessário iniciar, depois do Primeiro-Ministro ter dito aquilo que disse, já agora o Primeiro-Ministro disse aquilo que disse no Parlamento, como é sabido, sobre a questão do tema das reduções, da reversão dos salários. O Dr. António Costa aqui há uns meses disse que era necessário iniciar uma trajetória de reposição dos salários, disse que era necessário iniciar uma trajetória, mas parece que, nesse sentido, aquilo que o Primeiro-Ministro disse foi positivo, porque já vieram algumas vozes do Partido Socialista dizer que não é necessário iniciar, não, em 2016 vai mesmo haver reposição integral dos salários. Se nós tivéssemos clareza, um compromisso relativamente para o futuro, relativamente a estas e a outras matérias, o espaço da política e o espaço da justiça constitucional seriam substancialmente mais fáceis e seriam substancialmente mais facilitados. E com isto termino esta intervenção. Muito obrigado.
intervenções extremamente interessantes e brilhantes. Vamos agora abrir um tempo de debate. São 13h12, talvez até às 13h30, talvez seja razoável. Portanto, eu pediria a quem quiser intervir que intervenha rapidamente com perguntas e não propriamente com novas intervenções. Pediria que fizesse isso com a devida moderação. Professor, depois, quando fosse a altura, Depois também, no final das perguntas e das respostas, haveria então ainda uma troca de impressões entre os membros da mesa. Mas por agora passaríamos à fase das perguntas. Penso que é o professor Luís Pereira Coutinho que vem. Mas pediria que realmente as perguntas fossem breves. Com certeza. Enfim, queria felicitar as intervenções. Eu julgo que há aqui uma questão que nos deve interpelar a todos e que tem a ver com a necessidade de preservar a justiça constitucional. Preservar o Tribunal Constitucional de intervenções em momentos quentes e preservar o Tribunal Constitucional da necessidade de intervir preenchendo vazios. O Dr. Pedro Delgado Alves disse-nos que o Tribunal Constitucional é processualmente passivo. Nós todos estamos de acordo quanto a isso e nem poderia ser de outra forma. Mas até que ponto é que não teremos que repensar a iniciativa em sede de fiscalização da constitucionalidade? Porque uma coisa é um tribunal processualmente passivo, mas a partir do momento em que 1/10 de deputados à Assembleia da República podem chegar ao Tribunal Constitucional e requerer a fiscalização da constitucionalidade, é muito difícil que o Tribunal não se converta numa arena política e seja chamado a preencher os vazios a que se referiu o doutor Pedro Lomba. Eu recordo que, em direito comparado, nenhum outro tribunal na Europa foi tão chamado a apreciar este tipo de questões como o Tribunal Constitucional Português, designadamente o Tribunal Constitucional Espanhol, onde as questões vão lá chegar. Depois só mais uma maldade ao Dr. Vitalino Canas para devolver a questão que me tinha colocado há pouco a respeito da sua intervenção. Disse-me que o combate à crise é uma questão que leva do juízo político. Eu vejo então que estamos plenamente de acordo quanto a este problema. Mas a questão que eu queria colocar, uma vez também não teve a oportunidade de falar da igualdade proporcional, é de saber se o Tribunal Constitucional não entrou, designadamente em sede de avaliação prognóstica de alternativas aos cortes aos funcionários públicos, nesta questão de saber qual o melhor combate à crise. Pronto, essencialmente é isto. Muito obrigado. Se cabia que é o senhor que tinha pedido também. Boa tarde. A minha dúvida para o mestre Pedro Lomba... Não se importa dizer o seu nome, se não se... Marcília Mestre, que sou doutoranda. Desculpa. Queria que o senhor dissesse mais claramente o seu entendimento de que a política está fora do direito. Eu não disse isso. Mas... Mais perguntas? Não há mais perguntas. Vejo que as pessoas estão com vontade de almoçar. E então passo a palavra às pessoas que foram interrogadas. Acho que foi o primeiro professor. Foi só eu? Eu também. Também foi. Muito bem. Eu queria me pronunciar sobre dois temas. Um em reação a algo que foi dito em intervenções aqui a partir da mesa, outro em resposta ao professor Pereira Coutinho. A primeira questão, suscitada pelo Dr. Pedro Lomba, a magna questão da judicialização da política. Ele lançou aqui expressamente o desafio... Mas devia-se entrar na parte final. Não, sim, eu vou ser rápido em relação a esse tema. Judicialização da política. Eu queria chamar a atenção para que o tema da judicialização da política começou com a decisão Marbury versus Madison. Não sei se a generalidade das pessoas sabe o que é que foi essa decisão. Essa decisão iniciou a Judicial Review, fiscalização da constitucionalidade de normas e de outros atos nos Estados Unidos, e nessa decisão estava em causa uma questão muito simples, que conto em 10 segundos. Estava em causa um funcionário que tinha sido nomeado por um governo
e o governo que veio a seguir não lhe quis dar posse. Uma questão totalmente política, porque o funcionário tinha sido nomeado para uma determinada tarefa política que o governo a seguir não quis que ele exercesse. Uma questão totalmente política. Iniciou-se nos Estados Unidos e não foi sequer por iniciativa dos deputados ou de qualquer órgão político. Há pouco falei da decisão Lochner, de 1905. A decisão Lochner, uma decisão muito importante e muito criticada durante ainda hoje, foi uma decisão em que o Supremo Tribunal americano entendeu invalidar uma decisão do Estado de Nova Iorque que definia horários máximos para os padeiros, uma questão totalmente política, uma questão totalmente da governação. Portanto, a questão da judicialização, ou pretensa judicialização da política, já existe há muito tempo, não começou agora com a jurisprudência da crise. E existe em sítios insuspeitos. Ninguém acha que nos Estados Unidos da América a política está, coitadinha, completamente subvertida e subordinada, ao poder judicial exercido pela Supreme Court. Aliás, não há tribunal mais político, até na sua composição, que a Supreme Court. E, contudo, não há, em relação a isso, nenhuma questão. Sim. Portanto, judicialização da política. Tudo tem de haver equilíbrio. Também na resposta para... Tudo tem de haver, obviamente, equilíbrio. Eu, pessoalmente, no exercício da minha função, acho que tenho esse equilíbrio. Eu sou deputado há já bastantes anos e até agora só exerci esse meu direito de pedir a fiscalização da constitucionalidade de normas jurídicas em 5 ocasiões, 3 das quais, ultimamente, em relação aos orçamentos de 2012, 2013 e 2014, porque entendi que, nessas circunstâncias, havia, de facto, evidentes problemas de constitucionalidade. De resto, entendo que não se deve ir por aí. A questão que o professor Pereira Coutinho colocou em relação à igualdade proporcional e a questão da avaliação alternativa, da avaliação de alternativas ao corte dos salários. Eu quero que a questão que coloca vai direta ao ponto da necessária distinção estrutural entre o princípio da proporcionalidade e o princípio da igualdade. Porque, na verdade, a comparação entre a medida que foi tomada pelo Governo, ou que o Governo pretendeu tomar, e outras medidas alternativas não é algo que diga respeito ao princípio da igualdade, mas sim ao princípio da proporcionalidade. Ora, o Tribunal Constitucional, na verdade, eu não falei disso, não houve tempo, na verdade, o Tribunal Constitucional, em algumas das suas decisões, confundiu estes dois planos e julgou, no contexto da avaliação do cumprimento do princípio da igualdade, questões que não têm a ver com o princípio da igualdade. Portanto, existem, de facto, questões de natureza conceptual que não estão resolvidas na jurisprudência do Tribunal Constitucional. Mas reitero aqui o que já disse. Essas questões são de natureza conceptual e, em meu entender, não atingem a justeza global da jurisprudência do Tribunal Constitucional. Muito obrigado. Não, eu acho que aqui o professor Dr. Vitalino Canas fugiu um bocadinho à questão, porque que sempre que há a judicialização da política como fenómeno e que, evidentemente, a existência de tribunais constitucionais. Já agora devo dizer que eu sou um defensor de tribunais constitucionais. Sempre fui e acho a existência de tribunais constitucionais absolutamente essencial numa democracia. Mas sempre este tema é um tema... a própria existência de um tribunal constitucional necessariamente envolve algo, como aqui já foi há pouco dito, algum tipo de confronto com a política. Agora, a questão que eu estava a levantar é que há hoje um degrau acima neste tema da judicialização da política que leva, e temos inúmeros exemplos de direito comparado a esse respeito, ou que tem levado a que grandes questões de grande política se tenham tornado questões judiciais. Se amanhã um legislador suprimir o subsídio de desemprego, isto é inconstitucional. E um tribunal constitucional dirá que é inconstitucional e isto não deixará de ser uma forma de intervenção na política. Mas se amanhã como aconteceu, um legislador estiver confrontado com uma questão muito difícil, que é saber como distribuir sacrifícios, medidas restritivas, num tema que é um tema complexo na sociedade portuguesa, que é o tema entre o setor público e o setor privado, os trabalhadores do setor público e os trabalhadores do setor privado,
e as diferenças jurídicas e os diferentes regimes jurídicos que ao longo do tempo se foram formando num e no outro, o envolvimento de um Tribunal Constitucional na definição da medida justa do sacrifício ou das restrições consideradas mais apropriadas neste binómio já será uma questão substancialmente diferente, já será uma questão mais política ou menos fácil de resolver por parte da Justiça Constitucional. Isso foi isso foi esse repto que eu quis lançar e, no fundo, mostrar que durante muito tempo houve vigente no Partido Socialista falar muito da judicialização da política, mas agora o tema só desapareceu. Bom, mas há muitas... Podia explicar porque é que podíamos tentar explicar porque é que desapareceu. Eu acho que desapareceu por várias razões que, aliás, são estudadas. Porque este tema é um tema, temos aqui na universidade, há um livro muito conhecido, do Ran Hirsch, chamado Juristocracy, a juristocracia, é disso que ele fala. E dá vários exemplos deste, porque é quando os tribunais se transformam em intérpretes de uma conversa, que é uma conversa nacional, que a sociedade portuguesa deve ter consigo própria, com pessoas a defender uma coisa, com outras pessoas a defender outra, e depois gerando um compromisso, que é o compromisso que nós precisamos. E não será nenhum tribunal que vai articular esse compromisso, como calculam. Porque eu acho que, quando há uns anos, ou ano passado, houve manifestações em Portugal com cartazes a dizerem obrigado Tribunal Constitucional, que este tipo de exposição política é altamente perigosa para quem acredita no Tribunal Constitucional, para quem acredita na necessidade e na justeza de tribunais constitucionais. Porque as mesmas pessoas que põem cartazes numa manifestação a dizerem obrigado Tribunal Constitucional são as mesmas pessoas que no dia seguinte ou na manhã seguinte envergarão cartazes a dizer Tribunal Constitucional, acabe-se com ele, juízes, etc, etc. Não vale a pena dizer os nomes. Portanto, cuidado nesse sentido, com a opinião pública. Bom, mas eu não disse que o direito não tem que ver com a política. Não disse isso. Não, Luís, eu estou a falar. Não, eu não disse isso. Eu não disse isso. O direito, evidentemente, tem que ver com a política. O que eu disse é que é necessário garantir continuamente uma separação entre o direito e a política. Sabe porquê? Uma das razões porque existem faculdades de direito e uma das razões porque se ensinam doutrinas, cânones, regras, metodologias, etc., é para defender a autonomia do direito em relação à política, em relação à ciência, em relação à economia, etc. Eu acho que hoje em dia essas fronteiras são mais ténues, como é evidente. Eu acho que nós precisamos do direito, como é evidente, para defender o compromisso político e as convicções em que a nossa sociedade assenta. Acho que precisamos da política para pôr em causa, muitas vezes, quais é que são esses compromissos. Existe uma relação entre as duas coisas. Mas isso não significa... Por isso é que eu comecei com o Manan, por isso é que eu comecei com estes... Porque isto tem que... Porque estamos no local certo para falar sobre estas coisas. Não significa que uma democracia não tenha que existir uma separação, uma forma de separação entre o direito e a política. Isso é que é... E não significa que nós não tenhamos que também garantir alguma defesa da autonomia do direito em relação à política. No dia em que o direito for apenas uma emanação da política, evidentemente que nesse dia será um pior dia para o Estado de Direito e para aquilo em que acreditamos. Foi isso que eu quis dizer. Não sei se aqui... Não sei, e agora, e entretanto, acho que nesta fase, se calhar, vou passar a palavra a outras pessoas. Agora parece que surgiu uma pergunta tardia, mas já devia ter levantado mais. Mas faz favor, fazer a pergunta rapidamente. Praticamente só uma destas entidades, que é a Justiça, é que nos totalmente
Deputados para pedir a fiscalização da constitucionalidade. Isso pode. Tem havido vários casos. Não sei dizer qual é a percentagem disso, mas não sei para quem era dirigida a pergunta, propriamente. Mais para si. Mas eu hoje não sou interveniente, portanto peço desculpa falarmos depois, noutra altura, mas vamos... Posso dizer uma coisa? Porque vamos fechar, não é? Só para terminar. Vamos dar agora a palavra outra vez aos Mas depois membros. termina, não é? Portanto, agora é a ordem. Primeiro... Está bem. Ainda vamos falar mais, está bem. Só se quisermos fazer a ordem ao contrário. Não está. Então pronto, fazemos ao contrário. Primeiro o Dr. Pedro Gomes foi o último. Para terminar. Depois seria Mas estou para terminar. Não sei. Temos de terminar, não é? Não, eu só não tenho, enfim, muito a acrescentar, mas só diria que nós não nos vamos convencer sobre o significado, se a justiça constitucional é contra-maioritária, se não é contra-maioritária, qual é o sentido do princípio da razoabilidade, sobre o princípio da repartição dos encargos. Nós não nos vamos convencer sobre isso. O país, Portugal, é bom para quem estuda direito constitucional, mas Portugal inaugurou uma autêntica discussão que eu às vezes classificaria como chinês constitucional. Nós não nos vamos convencer sobre isso. Não é tecnicamente nos vamos convencer. A questão é política. A questão tem que ver com queremos ou não queremos ocupar o vazio da política destes anos. Queremos ou não queremos comprometer-nos. Os senhores que têm responsabilidades públicas, como eu também tenho, naturalmente. Bom, os senhores querem ou não querem comprometer-se? Querem ou não querem assumir um compromisso? Foi isso que não aconteceu. É isso que é preciso acontecer. É isso que é preciso para o futuro. É isso que o país precisa, por razões que eu aqui expliquei. É isso que a questão fiscal, mais tarde ou mais cedo do que tarde, vai obrigatoriamente colocar em Portugal. Eu sei que alguns dirão, não, nós aceitamos comprometer-nos, mas teremos é que ser nós a mandar. Se nós mandarmos, assumimos o compromisso. Mas já agora faço a pergunta. Então, e se forem vocês o parceiro menor de uma coligação, aceitam esse compromisso ou não aceitam esse compromisso? Ou só aceitam se forem vocês a mandar? Também não será essa a forma talvez mais adequada de defender a ideia de compromisso. Mas a ideia de compromisso aqui é absolutamente essencial. Foi a falta desse compromisso que dificultou as relações entre o Executivo e o Tribunal Constitucional, e esse compromisso está na gênese daquilo que é uma democracia moderna. Foi isso que, infelizmente, faltou, por razões que agora, por responsabilidades que agora não vamos agora investigar. Eu acho que tinha tudo para dar certo, desculpem, mas foi isso que foi, infelizmente, prejudicado. Doutor Pedro Delgado Alves, também fosse breve. Ser o mais breve possível, tentando até responder ao tempo, ou seja, porque eu acho que é uma ideia, é inverter os dados do problema, achar que um compromisso político resolve um problema de constitucionalidade das medidas. Está subjacente a esse raciocínio a ideia de que só tivesse havido uma adesão... Posso demonstrá-lo, se quiser. Se tivesse, só há uma forma de demonstrá-lo, é através da revisão constitucional. É o único compromisso suscetível de ser colocado em cima da mesa que é potencialmente, e digo potencialmente porque ainda assim tem limites materiais à revisão constitucional, suscetível de ultrapassar o problema que eventualmente é gerador de um vazio. Porque fundamentalmente... Agora abuso eu. Mas fundamentalmente, um compromisso é certo. Há aqui um vazio político, desde logo houve um vazio político da oposição e tem que ser a revelia da oposição que surgiram as fiscalizações da constitucionalidade. Portanto, desde logo houve um vazio inicialmente. Claro está que há aqui momentos enfim, em que as coisas eventualmente não se processaram da forma... Talvez podia dizer, também pode ter havido um vazio da parte da Presidência da República e também não substitui a fiscalização da constitucionalidade em determinados momentos. Mas em momento algum, qualquer um desses juízos, certo ou errado, sobre os quais divergiremos, nenhum deles resolve o problema fundamental. O Tribunal vai apreciar medidas cuja constitucionalidade vai ter que testar face ao padrão que é a Constituição da República Portuguesa. E isso não é suscetível de alteração por um compromisso mais ou menos abrangente, a não ser, volto a dizê-lo, que esse compromisso assentasse, enfim, já ouvimos sugestões hoje, por exemplo, a introdução de uma cláusula de exceção de tipo financeiro, a sugestão do professor Bartolomeu há pouco, portanto, a não ser que se vá por um caminho dessa natureza, um tipo desse compromisso dessa natureza, não é o compromisso para resolver um problema político concreto,
permitiria ultrapassá-lo. E também não me parece que a ideia do obrigado ao Tribunal Constitucional seja um problema para o Tribunal. Eu acho que vai na linha do que eu dizia há pouco. Aquilo é quanto muito revelador de que houve, perante ataque ao Tribunal Constitucional e perante uma, diria mesmo, inaudita agressividade e uma geração de um conflito institucional com o Tribunal Constitucional, houve da parte dos cidadãos uma percepção que o Tribunal Constitucional estava a representar um papel fundamental, central na proteção dos seus direitos fundamentais. E esse obrigado é uma adesão ao modelo constitucional que temos. E também já agora se diga, num quadro europeu em que analisamos esta matéria, não podemos também colocar-nos numa posição de menorização em que admiramos a leitura de outros tribunais constitucionais e a sua robustez e depois já não aceitamos para nós próprios. Portanto, jovem não licet bovi. Ora, nem o tribunal em cara de lua é Júpiter, nem nós somos o boi. Ou seja, temos de ter a capacidade de ter a mesma potencialidade, de ter o mesmo sistema de justiça constitucional que os outros países também têm. E deixar só uma nota final. Houve outros casos de jurisprudência constitucional que se interpôs no caminho da austeridade. É o caso da Letónia. E a Letónia teve, de facto, a superação do seu problema de constitucionalidade após uma declaração de inconstitucionalidade, penso que era redução nas pensões, e, efetivamente, o que ocorreu foi uma revisão por parte do FMI, que na altura era parceiro único, que tinha uma razoabilidade diferente em relação às instituições da Troika, e houve uma revisão das metas. O problema que temos e o tal compromisso que teremos que enfrentar, e como digo, o debate mais importante para o direito constitucional português e para o sucesso do projeto europeu passa muito pela compatibilidade, ou pela discussão sobre se é compatível ou não, mantermos os modelos em que atualmente se encontram, o texto constitucional que temos e as vinculações que gradualmente vêm comprimir a soberania e que nos levam mesmo a perguntar-se e a questionar se democracia no plano interno, com o modelo de globalização e de integração económica europeia como a temos, são ou não geráveis. E esse é que é um verdadeiro debate estrutural e... Claro. Havia uma pessoa que também dizia isso, era o professor Vítor Gaspar, por acaso. Também dizia exatamente isso. Mas eu não sei se a conclusão do professor Vítor Gaspar seria a mesma que a minha. Ele também fazia essa pergunta. Seguramente não será. Porque esse é que, precisamente, colocando essa... Agradecendo a condescendência. O ponto é precisamente esse. Eu acho que a conclusão a que chegamos, se nada mudar, e se da perspectiva de quem interpreta o quadro europeu e de quem interpreta o quadro da camisa de 7 varas em que estamos metidos, se a interpretação continuar a ser a mesma, efetivamente chegará o dia em que, como o professor Blanco Moraes da analogia do Indiana Jones de há pouco que colocava, se calhar colocava de outra forma, as paredes efetivamente esmagarão o juiz constitucional e ele não terá alternativa. Estou a ver que o Americanos quer... Sr. Professor, peço desculpa, é quase irresistível. 2 notas. Em primeiro lugar, apenas referir, notar que o artigo 111, número 1 da Constituição, não foi escrito por Montesquieu, mas que se tivesse sido escrito por Montesquieu, se calhar ele escreveria como lá está. E lá não se fala da separação de poderes. Fala-se da separação e da interdependência dos poderes. Separação e interdependência dos poderes. Ele próprio também defendia numa versão menos moderna, digamos assim. Portanto, por isso eu digo que se ele escrevesse hoje, escreveria como lá está. E lá está separação e interdependência dos poderes e não separação dos poderes. Segunda questão. Eu acho que é inevitável que num quadro em que já não temos a Constituição quadro, passa aqui a redundância, já não temos a Constituição quadro de Bocamfort, temos uma Constituição que se interessa por tudo, uma Constituição que é abrigo para todas as pretensões em todas as áreas da sociedade. Essa Constituição, inevitavelmente, é uma Constituição que é aplicada através da clássica subsunção, e mesmo para a clássica subsunção, às vezes é necessário juízes de prognose, e é aplicável através de ponderação. E se nós queremos que aquilo que a política faz seja também apreciado, examinado à luz da Constituição pelo Tribunal Constitucional, temos de aceitar essa realidade, que é uma realidade inevitável. Hoje em dia, as Constituições, como a Constituição Portuguesa, são Constituições que, inevitavelmente, suscitam colisões, conflitos, e esses conflitos só podem ser resolvidos através de ponderação. E essa ponderação não pode deixar de ser feita também pelo Tribunal Constitucional. Porque se o Tribunal Constitucional se inibir de aplicar normas constitucionais que requerem ponderação, o Tribunal Constitucional não estará a exercer a sua função e não serve para nada. Ora bem, muito rapidamente, eu queria partilhar uma dúvida com a audiência, com os membros desta mesa também, e faz uma ligação entre os 2 painéis desta manhã. Eu penso que há um consenso entre os críticos, os anticríticos e os mediadores, que é o consenso que o Tribunal Constitucional
tomou em consideração a situação de exceção. Há um consenso sobre isso. A questão que eu ponho, a dúvida que eu tenho é saber se o Tribunal Constitucional seguiu a melhor estratégia. A questão que se põe é esta. O Tribunal foi confrontado com casos como este. Contribuições extraordinárias de segurança social inconstitucionais. Enfim, os melhores juristas que se pronunciaram expressamente, profundamente sobre esse assunto, enfim, havia uma corrente que era manifesta a inconstitucionalidade. O aumento do horário de trabalho da função pública sem correspondência na remuneração. Ou seja, mais um corte, mais um imposto a uma categoria de pessoas. Casos de impostos criados para certas categorias de pessoas. O Tribunal Constitucional olhou para isto e disse, é exceção, vamos lá deixar passar. Será que decidiu bem? Não deveria o Tribunal Constitucional ter dito, porque isso era pedagogicamente relevante, dizer, não, eu sou o Tribunal Constitucional, isto é flagrantemente inconstitucional, logo é inconstitucional. Mas eu tenho aqui um poder, que é o poder de restringir os efeitos, porque isto é necessário em atenção ao interesse público. Portanto, o Tribunal Constitucional, nesse caso, tinha sido, curiosamente, mais político, porque é mais sensível, mas não tinha posto em causa a Constituição. Assim, pôs em causa a Constituição, gerou toda esta controvérsia. Eu concordo essencialmente com o que diz o Dr. Vitalino Canas, quer por escrito, quer na intervenção de hoje. De facto, há aqui muitas fragilidades do ponto de vista técnico e, sobretudo, há um certo desprezo por aquilo que decreta a Constituição quanto às garantias de direitos fundamentais, quanto às garantias do contribuinte. Eu tenho esta dúvida se o Tribunal Constitucional terá seguido a devida estratégia. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado a todos os intervenientes. Quero felicitá-los. Foram intervenções diferentes, mas todas extremamente ricas. E quero felicitar também, muito particularmente, o professor Carlos Valente de Moraes, como organizador desta realização. Amanhã vai continuar, na quarta-feira, às 5 da tarde, noutras perspectivas diferentes da nossa específica perspectiva financeira e perspectiva política, mas penso que, como vimos também hoje, é impossível uma completa separação, desculpa aí o Dr. Pedro Lomba, uma completa separação entre o domínio da política, o domínio das finanças e o domínio do direito. É impossível. Estão em comunicação constante. Agora, o direito deve prevalecer. Bom, ficamos por aqui.